Bem-vindos ao Story Talks Café. Esse é o programa da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Scartozoni, e meu sócio, Paulo Ferreira, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi para o pessoal e aproveita para apresentar o convidado de hoje. Olá, pessoal, e faz tempo que a gente não tem bolo aqui, estamos precisando providenciar bolo. Nosso convidado de hoje é professor, pesquisador e doutorando na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que, aliás, nos convidou para falar lá no início desse ano e foi sensacional. Ele é membro da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing e membro fundador da Marketing Network Association Portugal. É consultor e autor na área do marketing e turismo, como marketing e gastronomia, estratégias para o turismo e hotelaria, turismo, natureza, memória, cultura e arquitetura são os títulos de alguns dos livros dele. Com vocês, William Quezado. Olá, muito bem. Tudo bom? Tudo bom. Para quem está nos ouvindo aí, eu só queria pedir para vocês clicarem no sininho do canal, seguirem a gente. Se vocês estiverem ouvindo no podcast, também sigam a gente. Recomendem nosso programa para os seus amigos, parentes, enfim, para quem vocês quiserem. Se vocês não gostarem, recomendem também para os seus inimigos. Tá tudo certo, a gente só quer acesso, né? Acesso e seguidores. Só queria dizer que, ao invés de bolo, a gente podia estar comendo pastel de Belém hoje, né? Já que o William está falando ótimo, né? de Portugal, né? Aliás, como que é pastel de nata, né? Porque o pastel de Belém é só de Belém, não é isso? Exato. Pastel de nata. A primeira correção que você vai levar, estando aqui em Portugal, é essa, quando pedir um pastel, né? Sim. Muito bem. William, eu queria começar com a primeira pergunta, que já vou chegar com o pé na porta, tá? Com todo respeito, né, aos brasileiros que trabalham com turismo, enfim, que tem muita gente boa, por acaso tem tido muito interesse do turismo para o storytelling, eu tenho feito várias palestras, participado de vários eventos nessa área, enfim, já tivemos clientes também dessa área, então com certeza tem gente muito boa, mas com todo respeito, o Brasil é uma merda em place branding. Você concorda com isso ou não? Olha, Bruno, concordo totalmente. Acho que a gente tem como muitas coisas no Brasil, a gente tem um baita de um potencial perdido. A gente tem uma história muito rica, tem elementos tangíveis e intangíveis muito ricos que poderiam ser explorados. E o Brasil não aproveita. Basta olhar para os números, né? Se a gente olhar para os números de visitantes estrangeiros do turismo no Brasil, cerca de 7 milhões de turistas, não chega aos pés... Por acaso, hoje eu estava lendo sobre Andorra, né, que é um principado, um principado entre a Espanha e a França, muito minúsculo. E eles recebem 10 milhões de turistas, né? Então, se você compara Andorra, que tem menos de 100 mil habitantes, com o Brasil... é incomparável, só para a gente ter uma pequena dimensão. Se a gente comparar com Nova York, o número de turistas, olhando só para o ponto de turista, é incomparável, né? 90 milhões de turistas em Nova York. Então, sim, eu concordo totalmente contigo nesse ponto. A gente tem um problema adicional no caso do Brasil de subaproveitamento, né, William? Porque, pelo menos na minha opinião, eu acho que tem muita gente que concorda com isso. Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer bem, é festa. O brasileiro sabe fazer festa bem, ele sabe fazer evento direito, ele é animado. E assim, isso não é trabalhado o suficiente, é uma vocação natural do povo brasileiro que é muito pouco utilizado. Você me fala disso. Olha, tem um aspecto aí muito interessante que você falou, da questão das festas culturais, e aí eu lembrei logo das festas culturais, das tradições, das lendas, dos mitos, né, do folclore. E o Brasil é comparável a um continente. A gente tem inúmeras culturas dentro do Brasil, inúmeros países dentro do Brasil. Uhum. Cada país desse poderia ser explorado como um elemento turístico, por exemplo, olhando desse ponto de vista só do turismo,
com relação ao place branding. Então, por exemplo, quando a gente fala de Nordeste, só pegando como caso, embora a gente vá abordar um pouco mais, talvez Portugal, mas é bacana a gente fazer essas comparações. Quando a gente fala de Nordeste e a gente fala de festa junina, que por acaso aqui em Portugal também existe a festa de São João, o Nordeste brasileiro tem diferentes festas de São João. Então, por exemplo, se você olha para a festa de São João, que predomina em Pernambuco, na Paraíba, né, Campina Grande, Caruaru, o Ceará, Fortaleza tem uma festa junina também grande, Maracanaú, cidades do tipo, mas você olha para a festa junina, a festa de São João, em São Luís do Maranhão, por exemplo, que ainda faz parte do Nordeste, é outra cultura, já é a cultura do boi bumbá, né, já é a festa do boi. Então, vão ter diversos elementos folclóricos diferentes, é uma cultura completamente diferente que até 2015 eu não conhecia e tive a oportunidade de acompanhar 2 festas juninas de lá. Então é outra cultura, com outro folclore, com uma tradição misturada com a cultura indígena, com a cultura negra, que não é aproveitada. Por exemplo, não é tão bem aproveitada. Inclusive, ela foi reconhecida em dezembro agora de 2019 como Patrimônio Material da Humanidade, pela ONU, pela Unesco. E a gente não conhece isso, a gente não vivencia isso até enquanto país, enquanto população, enquanto sociedade. A gente desconhece as nuances, muitas vezes, as características específicas de cada região, de cada território. E isso poderia ser muito explorado, né? Essas festas, a criação de narrativas ao redor disso, a criação de... Até extrapolando a questão das festas, Paulo, pegando os elementos históricos, né? As figuras históricas, por exemplo, se você visita a região do Rio São Francisco, você tem sujeitos, personagens históricos como Lampião, Maria Bonita, e todos esses elementos poderiam ser explorados como elementos intangíveis para a construção da identidade do turismo do Brasil. E não é feito como deveria, né, ou como poderia ser feito. Eu não sei se o Paulo sabe disso, eu não sei exatamente no que ele se baseou para falar isso, mas, curiosamente, muitos anos atrás, eu li uma entrevista do Hermano Viana, que é um antropólogo que até trabalhou na Globo, né, por muito tempo e tal, que é irmão do irmão do Herbert. Exatamente. E o Hermano Viana falava justamente isso, né, que a gente deveria exportar a festa, que esse deveria ser o maior problema da educação brasileira. E ele não entendia como é que não acontecia. Agora, sobre essa questão, né, de criar narrativas, né, e, enfim, você até usou uma palavra agora que eu fiquei com ela na cabeça e esqueci, que era subjetivo, não era subjetivo, era... Intangível. Intangível, exatamente. Eu tenho um exemplo de Portugal que eu sempre fico na minha cabeça, assim, que eu acho que Portugal conseguiu criar assim, Portugal soube trabalhar o intangível, né? Então, por exemplo, eu lembro que quando a gente chega no aeroporto de Lisboa, tem lá umas caricaturas de poetas de Lisboa, né? Tem Camões, tem Fernando Pessoa, enfim, e aí tem tantos outros que, sinceramente, eu não conheço. Mas a mensagem que Portugal está te dando logo de cara, aliás, a mensagem que Lisboa está te dando logo de cara quando você entra lá, é que, assim, essa aqui é a terra dos poetas, né? E isso já faz com que você crie toda uma história na sua cabeça. Pô, deve ser uma cidade mágica, deve ser uma cidade inspiradora, deve ser uma cidade voltada para a literatura, mesmo que você não conheça os poetas, né? Porque, claro, nós brasileiros, a gente tem uma boa ideia de quem foi Camões, Fernando Pessoa e tal, mais um ou outro. Mas se você pensa num turista médio coreano que acabou de chegar em Lisboa... Não conhece, exatamente. O cara não vai saber quem são os poetas. E não importa, porque o que importa é a narrativa que foi criada em cima disso, né? Eu sempre penso que no Brasil a gente podia criar uma narrativa em torno de música, por exemplo, né? Os músicos brasileiros, os sambistas, MPB, etc. O que você acha disso? Bruno, 2 pontos. O primeiro dos festivais, né, das festas como produto de exportação, e eu queria fazer um enfoque nisso. Isso a gente, acho que já funciona de certa forma, muito aquém do que poderia funcionar, mas a gente tem um grande caso emblemático que é do Rock in Rio, né? Então, o Rock in Rio já é um... Que é isso, a exportação, né? Isso. Exato, perfeito.
E eles, hoje, além do festival, eles já agregam na sua marca, no seu portfólio de produto, eventos voltados para o mundo corporativo, né, para inovação, como o Rock in Rio Innovation Week Lisboa. Então, eu acho que a gente já tem alguns produtos que, enfim, está muito aquém do que poderia ser, mas já é alguma coisa. Um segundo ponto, a questão dos grandes escritores portugueses como parte da construção da narrativa portuguesa, da identidade portuguesa, e a comparação disso com o que o Brasil poderia fazer com a música, eu acho extremamente pertinente. A música por exemplo, a música em Portugal, a música brasileira em Portugal, é talvez um dos maiores elementos de identidade brasileira, né? Então, assim como a novela mexicana e a novela brasileira, por exemplo, também é muito forte, já foi muito mais, né? Mas a música continua sendo um elemento extremamente forte da identidade do Brasil. Isso pode ser mais explorado, talvez na formação da identidade de uma maneira mais consciente. Eu acho que o que diferencia o place branding, o Bruno, de uma situação solta, esporádica, é exatamente a intencionalidade, a estratégia e o trabalho organizado. Ou seja, o place branding, ele pega esses elementos que já existem, ele não cria, teoricamente ele não é para criar. Um bom place branding, ele vai identificar as vocações naturais. Então, se a gente tem uma tradição muito forte e muito arraigada relacionada à música, que é uma música que cresceu base da nossa miscigenação racial, cultural, e aí surgem diversos ritmos, né, do Brasil, desde a influência africana, europeia, até a influência americana com a bossa nova e coisas do tipo, da mistura dos sons. Esse é parte da nossa identidade enquanto país, isso poderia ser explorado. Então, esses elementos poderiam estar mais presentes, por exemplo, em parcerias com o cinema internacional, o cinema norte-americano. Você já vê algumas iniciativas do tipo, mas não feito de uma forma mais consistente e intencional, né? Então, a consistência e a intencionalidade são dois elementos que vão ser fundamentais no longo prazo na estratégia do place brand, ou que o place brand é, né? Então, enfim, respondendo isso teu, seria uma estratégia ferramenta e uma estratégia forma de explorar a identidade brasileira, vamos dizer assim, da marca Brasil. Pegando carona nesse recorte que você já puxou aí, quer dizer, existe um espaço para a música se conectar com outras formas, outras expressões. E veja, Estados Unidos faz isso de uma maneira muito forte. O cinema americano promove a música americana o tempo todo. Uma coisa se alimenta, retroalimenta ali de uma maneira muito forte. E no caso do Brasil, a gente tem uma indústria de cinema muito subdesenvolvida, com muitos problemas, né? Agora, o cinema é crucial para um place branding bem feito, porque eu tenho um pouco essa sensação. O cinema é uma peça-chave ali, não é? Olha, Paulo, o place brand pode ser feito, claro, sem o cinema. Agora, eu tenho que confessar que, como um apaixonado pelo cinema, eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas por unir a construção de uma história, de uma jornada, né? De uma forma muito sensorial, porque você tem imagem, você tem som, você faz as pessoas experienciarem sensações. E isso me remete muito para o exemplo que você deu da própria indústria norte-americana, né? Então, teve uma ocasião que eu passei quase um mês rodando por algumas cidades dos Estados Unidos, e é bacana que você vai identificando os lugares que você já assistiu em filmes, né? Sim. Você quer conhecer aquilo mais, quer vivenciar aquelas coisas de uma maneira mais rotineira. Então, hoje em dia, quando eu estou assistindo filme com os meus filhos, eu digo, o papai já esteve aí, o papai já esteve aí, né? Cada cena que passa, o papai já visitou, o papai já conhece aquele lugar. E isso é uma coisa que fica muito forte na identidade. Por exemplo, você pega uma cidade como Los Angeles, que sim, tem o Griffith, é muito bacana, mas, enfim, não é uma coisa extraordinária. Por exemplo, quando você compara Los Angeles com o Rio de Janeiro, é incomparável em termos de atrativos, de equipamentos naturais e outras coisas do tipo, do potencial de unir diversas camadas diferentes de realidade.
e coisas diferentes para se fazerem entre Rio de Janeiro e Los Angeles. Mas quando você compara em termos de expressão, de força, de significado, né? Los Angeles tem um significado muito mais rico. Então, o lugar nada mais é do que um território que tem um significado, né? Um lugar é um território que tem um significado para um grupo de pessoas. Isso é o que muda de alguma coisa não tem grande significado no imaginário das pessoas e de um lugar que tem um grande significado. Então, o cinema pode ajudar bastante na construção do place branding. Hoje em dia, Paulo, eu tenho visto muito... o Reino Unido sempre usou, mas de alguns anos para cá, eu acredito que até em função de a iminência de uma nova coroação, né, de uma substituição da Rainha Elizabeth, tem feito o Reino Unido de alguns bons anos para cá, talvez, isso é uma percepção pessoal, investir mais no cinema, especialmente construindo uma narrativa em torno da coroa, em torno dos elementos da monarquia, de um sentimento nacional. Então, você tem séries, por exemplo, desde do Black Mirror, você tem Crown, e vários filmes ou séries que têm trazido mais para a realidade das pessoas e para a cultura popular coisas que têm a ver com a identidade inglesa, com a questão política, com a questão social, fortalecendo as identidades e divulgando essa imagem, essa identidade, para gerar uma imagem do país. Então, é um exemplo muito grande de um país que não tem uma indústria, tem uma indústria, sim, cinematográfica muito grande, mas que tem investido nisso cada vez mais. Tem Harry Potter, Notting Hill e outros filmes que foram feitos, que vão sendo cada vez mais marcados na mente e no imaginário. Mas de alguns anos para cá, isso de uma maneira mais forte. Eu acredito que é um grande aliado dessa construção do place brand. A Espanha tem tentado fazer isso bastante nos últimos anos também, né? E eu acho que tudo isso fortalece a construção da imagem. Agora, se não houver uma conexão com a realidade, Paulo, e se não houver uma adesão popular, social, essa narrativa fica solta, acaba não contribuindo para ser autêntica. Ela não é passada, não é percebida como uma narrativa autêntica. E isso precisa ser parte de uma estratégia, mas não de maneira isolada. Ela por si só não resolve a questão do place branding. E acho que uma outra coisa importante aí é que quando você se atreve a contar uma história, as pessoas precisam entender que isso é diferente de fazer propaganda, né? Na propaganda tradicional, você pega ali só o que tem de bom naquele lugar. Quando você vai contar uma história, é um pouco diferente, porque aí é entretenimento, né? Então, eu estou pensando aqui no La Casa de Papel, né? Que, de alguma forma, promove ali a Espanha. Mas é uma história sobre, enfim, foras da lei, né? Você não está querendo dizer que todo espanhol é fora da lei, mas tem gente que faz esse tipo de conexão e fica com medo, né? Por causa desse tipo de conexão. Mesmo os filmes americanos. Pô, nos filmes americanos tem de tudo. Tem bandido, tem, sei lá, tem drogado, tem máfia. E olha como eles glamorizam, né, tudo isso de uma maneira positiva. Porque a vida, claro, tem muita coisa boa também, né? Mas a vida não é só o lado positivo. E aí eu lembro até de uma frase que é engraçado, eu já pesquisei muito sobre essa frase. Eu não tenho certeza se isso é uma invenção da internet ou se a pessoa realmente falou, tá? Porque, enfim, não encontrei o registro histórico disso, mas dizem que, né, o Roosevelt teria falado, o presidente Roosevelt americano teria falado que onde chegam nossos filmes, chegam nossos produtos. Mesmo que essa frase não seja dele, eu acho que a frase é genial. Ela é verdadeira, exatamente. Dependendo do autor, é verdadeira. Agora, me diz uma coisa, Portugal tem feito alguma coisa com o cinema? Olha, Bruno, eu acho que esse não é um forte de Portugal. Eu posso aqui estar falando um pecado para portugueses que eventualmente forem escutar depois, né? Mas a minha opinião pessoal é que não existe uma indústria cinematográfica significativa. Eu, por acaso, esses dias até estou devendo assistir um filme chamado Pedro e Inês, eu acho que é esse o nome do filme. Mas, enfim, ele faz um paralelo entre uma história que
que se passa em Coimbra, por acaso, que é a história de amor de Pedro e Inês. É uma história real, com alguns elementos lendários, como toda boa história. Mas ela coloca no contexto dos tempos de hoje. Ela vai todo o tempo fazendo um paralelo entre um casal contemporâneo e a história de Pedro e Inês, né? Ela faz esse paralelo de uma maneira muito forte. Eu ainda não assisti, mas não tenho grandes referências do cinema português. Eu acho que a literatura é um dos elementos mais ricos deles, né? Até porque durante muitos anos eles consumiram as produções brasileiras, por exemplo. As novelas brasileiras eram um produto de importação que eles faziam do Brasil muito forte, né? Então, eu acho que a indústria deles nessa área talvez não tenha se desenvolvido tanto quanto poderia ser desenvolvida, né? Mas é esse o cenário que eu enxergo. Não é tão forte Esse quanto aqui Espanha, por né, exemplo. do filme, não é isso? Exato. Tá aí, exato. Você vê que a própria imagem já faz ali você tem uma imagem em cima, eu acho que a imagem de baixo já seria contemporânea, e eles fazem esse paralelo todo o tempo entre as duas histórias, né? A história tradicional de amor, a antiga, a clássica, e uma história de amor contemporânea. Legal. Então, para quem estiver assistindo o programa, né, já tem aí a dica de Pedro e Inês, vocês estão vendo o cartaz. Quem estiver ouvindo no podcast, procure aí Pedro e Inês, tá? Ou The Dead's Queen, aparentemente a tradução em inglês do título. A gente pode ver aqui que não são só os brasileiros que traduzem os títulos de maneiras completamente diferentes, né? Mas olha... Não, e assim, é interessante também observar que é um característico, até certo ponto, de Portugal, esta mistura que esse filme traz, né? Esta mistura de passado e contemporaneidade, de preservação das histórias do passado e somada à contemporaneidade. A cara de Portugal esse filme, exatamente. Não é? Verdade, verdade. É uma excelente observação. Não tinha parado para refletir nisso, mas faz total sentido, né? A Europa como um todo, mas Portugal de maneira muito específica, sim, a gente convive lado a lado com essas realidades, né? O contemporâneo e o muito antigo, o clássico. Quanto à questão da tradução, Bruno, eu só queria fazer uma observação que eu acho que a gente traduz muito bem o nome dos filmes no Brasil, né? Eu sou fã das traduções, principalmente dos filmes do Velho Oeste brasileiro, né? The Sound of the Music, até musicais também, The Sound of the Music, A Noviça Rebelde. Para mim, a gente faz as melhores traduções do mundo, né? Olha que interessante. Eu gosto muito de Apertem os cintos, o piloto sumiu. Para mim, essa é a melhor tradução. Porque o título original é muito chato, né? Airplane. Não faz sentido um filme chamado Avião. Além de Portugal, quais são os outros lugares que você enxerga um place branding fazendo diferença nessa percepção? Você falou agora há pouco de uma atuação da Inglaterra que vem se intensificando. Quais outros exemplos desse place branding intencionado, claramente colocado? Paulo, eu acho que um dos primeiros casos, e aqui quase lugar comum, é o de Nova York, né? Que eu gosto muito, porque eu tive a oportunidade de escutar de um cidadão nova-iorquino me contando essa história. Ele estava, por acaso, me contando, ele trabalha com turismo, a gente estava lá, e foi assim que eu comecei a descobrir um pouquinho mais da história de Nova York. Porque nos anos 70, isso já é uma coisa muito, muito corriqueira da gente saber, nos anos 70, até nos anos 80, Nova York é uma cidade extremamente violenta, extremamente perigosa, sim, com um índice de criminalidade muito elevado, né? Drogas, desde os sindicatos, né? Da máfia, ligada à máfia, coisas do tipo. E Nova York passou de uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos a uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos em alguns anos. E parte do motivo dessa revitalização foi uma estratégia muito intencionada por alguns governos, inclusive o Rudolph Giuliani e outros, e uma estratégia de comunicação. Então, por exemplo, situações que
que eu não li, são situações que eu vi, eu já li sobre isso, mas isso daqui é o que eu escutei, que foi o que esse cidadão nova iorquino me contou, que toda essa situação com a criminalidade foi negociada, de certa forma, foi reprimida, desde a política da tolerância zero, até a situação, olha, sai daqui e tá tudo certo. Né? Então, o que esse cidadão, esse sujeito que trabalha com turismo me contou na época, foi que muitos bandidos, muitos mafiosos, sindicatos, né, ligados a sindicatos, simplesmente atravessaram o rio Hudson para um outro estado já, que é New Jersey, a cidade de Newark. E, por acaso, hoje Newark é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos, com índice de criminalidade muito alto, com situações de tráfico de drogas, enquanto Nova York não tem essa mesma situação. Outra coisa que essa pessoa me contou, ligada ao turismo, é que foi oferecido passagens aéreas para uma série de moradores de rua. Isso aqui eu não estou indo muito pelo politicamente correto, eu estou simplesmente falando. Até sei que São Paulo fez mais ou menos alguma coisa do tipo, oferecendo passagem para nordestinos que estavam em situação de vulnerabilidade. Aí não tem julgamento seu do que foi feito. Na realidade, é retrato do que foi feito. É isso que você está contando. Exato. Eu só Olha o medo do cancelamento aí, de ser mal interpretado. Não, mas é o fato, gente, né? Porque a gente vai falar de coisas acontecidas, não vai ser politicamente correto. Né? Apertou o rewind aí, não vai ser politicamente correto, claro. A história não é. Exato. E aí, por acaso, essa pessoa me falou que a prefeitura, a gestão pública da época, lotou aviões e enviou uma série de moradores de rua para São Francisco. Então, hoje, quando você anda em São Francisco, por exemplo, é uma das cidades do mundo que eu mais vi pessoas na rua, mendigos e viciados, foi São Francisco. Eu fiquei impressionado com a quantidade de moradores de rua em São Francisco. E uma das explicações que um nova-iorquino me falou foi essa, que houve uma política estruturada para limpar as ruas, limpar a criminalidade, uma revitalização da região da Times Square, que também era muito ligada à prostituição, tráfico de drogas e máfia, e uma ressignificação, a implantação de equipamentos culturais, né? E o surgimento de toda aquela estrutura cultural ligada à Broadway, fruto dessa estratégia de longo prazo de reformulação da cidade. E até ali nos anos 70 ainda a criação da famosa logo do Milton Glaser, do I Love Nova York. E isso ganhou o mundo, né? Virou uma referência, um case de sucesso em termos de comunicação. E o resultado é que hoje, por exemplo, só a Times Square recebe 93 milhões de visitantes por ano, né? Isso é muito mais do que 10 vezes o que o Brasil recebe como um todo. Né? São números absurdos. Então, acho que o primeiro grande caso, Paulo, que a gente tem é esse. Inclusive, acho que ele faleceu recentemente, né? Não lembro se agora, acho que já em 2020, né? Foi então, é um dos primeiros grandes cases que a gente tem. Depois dele, eu acho que aqui na Europa, quando a gente olha para a Europa, Paulo, a gente tem Eindhoven nos Países Baixos, que é onde surgiu a Philips, muito ligada à fabricação de lâmpadas, era uma cidade operária, e é uma cidade que sentiu a necessidade de se revitalizar, e passou por todo um planejamento, e é importante dizer que o Place Brand trabalha numa metodologia de dentro para fora, bottom-up, né, de baixo para cima, com o engajamento da comunidade, com o engajamento da população, da sociedade, para identificar as vocações da cidade, identificar quais são essas vocações, potencializar essa identidade, né, e conseguir atrair investimentos, talentos, turistas, né, reter os seus talentos também. E essa cidade, a partir de uma ampla conversa com a comunidade, desenvolveu todo um trabalho de comunicação, uma logomarca que não tem direitos controlados, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar. Existem algumas orientações claras de utilização da logomarca, mas as pessoas têm liberdade para implementar. Isso foi colocado meio que
como elemento da cultura popular, em grafites, em arte, em caderno, em uma série de coisas. E foi difundido, empresas criaram todo tipo de coisa ligado a isso. E hoje é uma cidade muito associada com inovação, com design, com tecnologia. Também houve toda uma política para atrair empresas de tecnologia, tá? Uhum. Então, eu acho que Eindhoven, nos Países Baixos, na região, né, da Holanda, é uma outra referência bem interessante de place branding. Até olhando para isso, Paulo, e aí eu citei um ponto interessante da questão do rebranding, né, dessa identificação de vocação. Eu acho que Portugal tem feito um trabalho bem interessante num ponto aqui, eu vou tocar num ponto específico, sem entrar em outros, que é a identificação de uma vocação que pode ser muito explorada. E aí eu queria colocar em contexto, né? Portugal é do tamanho do estado de Pernambuco, geograficamente falando. Portugal tem mais ou menos a população de Pernambuco, tem 10 milhões de habitantes, né? Um pouco mais do que Pernambuco. E Portugal não tem a capacidade de absorver toda a mão de obra qualificada que ela forma. Então, o resultado disso é que muitos profissionais se qualificam em Portugal e acabam indo para outros países em busca de se alocar profissionalmente. Então, vão para a Holanda, vão para a Alemanha, vão para o Reino Unido, vão para o Canadá, vão para os Estados Unidos e por aí vai. Agora, Portugal identificou que poderia ser um celeiro tecnológico e de, pelo menos 10 anos para cá, tem investido pesado para atrair empresas na área de tecnologia, na verdade mais de 10 anos, mas a gente pode enfatizar os últimos 10 anos, e eventos na área de tecnologia. O resultado é que hoje Portugal cedia o maior evento de tecnologia do mundo, o Web Summit, né? Então, isso é fruto de uma visão propositada, não é? É intencional. E parte disso é porque a mão de obra qualificada em Portugal é alta e o custo de vida é baixo. Olha só a sacada. Isso é um trabalho estratégico. Porque quando você olha para os salários na área da TI, por exemplo, da Alemanha, da Holanda, do Reino Unido, dos Estados Unidos, esses salários são muito mais elevados. Israel, que é outro celeiro, e Portugal poderia oferecer uma boa mão de obra, uma mão de obra muito bem qualificada, nas engenharias, nas tecnologias, mas a um custo mais barato. E isso, eu tive num evento com o presidente da República Portuguesa, o Marcelo Rebelo, o professor Marcelo Rebelo, e ele estava falando exatamente isso. Ele disse, olha, nós investimos pesado e temos a vocação para a área da tecnologia, porque nós podemos sediar empresas e ser mão de obra qualificada num custo mais competitivo. Enquanto no Vale do Silício ele vai ganhar 10 mil dólares, 7 mil dólares pelo menos, ou mais, aqui ele vai ganhar 2 mil, 1.500 inicial, 2 mil, 2.500, um sênior, né? No máximo 3 mil. Então, o resultado disso é que algumas empresas já têm transferido escritórios da área de desenvolvimento de softwares e aplicações para Portugal, como a própria BMW. A sede hoje da BMW na área de desenvolvimento de softwares é na cidade do Porto, né? Então, isso é uma grande estratégia. E isso eu vejo como parte do que seria uma estratégia de place branding, né? Uma parte que tem a ver tem um viés fortemente econômico. O que eu estou sacando do que você está falando aqui é que o place branding não é só para turismo, então, né? É também para negócios, por exemplo, não é isso? Vai muito além, muito além. E é muito Perfeito. interessante esse exemplo que você trouxe, porque ele ilustra exatamente o ponto que você estava fazendo antes. Quer dizer, eu preciso identificar a vocação, eu preciso identificar qual é a condição de realidade que tem para trabalhar em cima disso. Não adianta inventar uma história que não tenha uma raiz local, né? E nesse sentido, place branding, ele nasce do local para o branding, né? Então é muito interessante isso. Perfeito. O que é enfatizado sempre quando se fala de place branding é que é preciso diferenciar o trabalho do place branding, por exemplo, do branding. Embora
beba das mesmas fontes, que tenha vários conceitos similares. Existe uma grande diferença de você criar uma marca de uma organização, de uma empresa, de um produto, e difundir isso, para você criar a marca de um lugar, de uma região, de um bairro, de uma cidade. Tem uma cultura, tem uma comunidade, tem um povo nesse lugar, né? Claro. Exato, exato. Não adianta eu querer dizer que, sei lá, a Vila Madalena é um bairro, sei lá, no mesmo estilo do Brooklyn. Não são, né? São bairros com culturas diferentes, que é possível fazer um place branding, uma definição de identidade diferenciada para cada região, né? Então, essa identificação da vocação é fundamental. E o resultado disso é que Portugal tem atraído talentos e retido talentos. Você pensa, por exemplo, a situação que se encontra o Brasil com uma série de incertezas, crise econômica e política, e você tem profissionais qualificados na área de TI. E esses profissionais têm a oportunidade de sair e galgar salários mais elevados. Por exemplo, tendo uma qualidade de vida, tendo a segurança que Portugal oferece, um dos países mais seguros do mundo, pelos rankings internacionais, segundo lugar do mundo, sempre muito bem ranqueado, e tendo uma qualidade de vida muito mais elevada, bons salários, estabilidade. O resultado disso é que eu, particularmente, conheço profissionais que abriram mão de concursos, eram profissionais concursados no Brasil nessa área, programadores com 15 anos de experiência, programadores sêniors, que saíram para se empregar em empresas aqui. E isso é interessante de se ver, quando um país ou quando uma região descobre essa vocação e aproveita para explorar essa vocação de uma maneira muito, muito rica, né? O Porto, Paulo e Bruno, é um exemplo muito forte disso. O Porto tem investido com muito afinco no place branding deles, reformularam sua marca, conversaram com a comunidade, usaram esses elementos para criar uma marca, para traçar estratégias de atração de empresas, de retenção de talentos, de atração de investimentos, porque quando a gente está falando em place branding, e aí enfatizando outra coisa da tua fala, Paulo, todos os stakeholders precisam participar, né? Então, você tem que olhar para todos os stakeholders, você tem que olhar para a indústria, né, para o setor produtivo, você precisa olhar para os gestores públicos, você precisa olhar para a população, né, os moradores, você precisa olhar para os visitantes, os turistas, e todos esses stakeholders precisam ser ouvidos no processo para que você consiga traçar um perfil desse lugar, uma identidade desse lugar. E aí vale a gente diferenciar o que é identidade e o que é imagem, né? Porque identidade é aquilo que você é, imagem é aquilo que percebem de ti. Às vezes há um gap entre o que percebem de ti e quem você é. Então, a ideia é que esteja muito claro, você se conheça muito bem enquanto lugar, ou enquanto marca, ou enquanto produto, ou enquanto, enfim, país, para que você consiga alinhar a sua imagem de acordo com essa identidade. Identidade e imagem precisam caminhar juntos. Nem sempre é assim. Muitas vezes existe um gap entre identidade e imagem percebida. Mas se o trabalho for consistente e bem feito, a tendência é que haja uma aproximação entre esses dois elementos. A imagem que seja muito mais próxima da identidade do lugar. Eu gostei muito disso que você falou, né, do place branding também para a própria comunidade dos moradores, né? E aí eu vou fazer um paralelo aqui. O place branding, nesse sentido, é como se fosse o endomarketing da cidade, ou do bairro, ou do país, ou do local, né? Boa! E isso tem tudo a ver com autoestima, porque, pô, sei lá, você morar em Lisboa, que é a cidade dos poetas, pô, isso faz super bem para a autoestima, né? Você morar na Vila Madalena, que é o bairro boêmio de São Paulo, se você for boêmio, isso é super legal, né? Você se sente ali parte daquilo. Se você odiar a noite, talvez você queira fugir do bairro. Fugir do bairro. Mas isso é bom também, porque aí a marca vai filtrando os seus moradores, né? Quem não é boêmio vai para outro bairro, não sei. Isso é interessante também. Nunca tinha pensado sobre isso, né? Mas os governos podiam começar a olhar.
Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, que permeou várias das histórias, das narrativas que você trouxe aqui, William, foi o seguinte, olha só. Você, quando estava contando parte da história que você colheu em Nova York, o assunto segurança estava lá. E aí, quando a gente entrou em Newark, na situação de Newark, houve, então, também essa exportação da insegurança para uma outra cidade, Newark. Aí depois você cita São Francisco, uma cidade que, de fato, tem um volume de moradores de rua. Faz muitos anos que eu estive lá, mas eu concordo totalmente com você. Amo São Francisco, é uma cidade linda, maravilhosa, mas a população de rua é escandalosamente grande. E Portugal, você disse, o segundo lugar, eu também quero saber qual é o primeiro, tá? Preciso saber qual é o primeiro lugar mais seguro do mundo. Mas a segurança é um elemento absolutamente chave, né? A gente olha para as construções narrativas e a segurança é um elemento absolutamente chave sobre o qual se pode erguer o resto. E isso aí me explica tristemente o tamanho do problema que a gente tem no Brasil. Né? Perfeito. Voltou. Vocês me escutam? Sim. Voltei. Escutamos. A imagem um pouco travada ainda, mas para quem estiver ouvindo no podcast, não vai nem perceber. Para quem estiver nos assistindo, desculpem, pessoal. Geralmente a infraestrutura em Portugal é muito melhor do que aqui, tá? Mas em qualquer lugar do mundo a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Claro. Né? Agora, sobre isso tudo que a gente está falando... Qualquer coisa, Bruno, falou, foi George Clooney no meu lugar, tá? Pode deixar. Agora, sobre tudo isso que a gente está falando, eu acho que o que mais importa aqui é entender entender como trabalhar significados, né? E a sociedade que eu vejo melhor fazendo isso são os americanos. Como os americanos são bons de criar significado do nada, empacotar e vender isso, né? Eu tenho uma história pessoal aqui para contar. Algum tempo atrás eu estive na Filadélfia, né? E lá na Filadélfia eu fui num museu que é numa prisão. Enfim, tem toda uma questão histórica ali de ser uma prisão de um determinado modelo, que foi, enfim. E aí, quando eu vou passeando por essa prisão, tem um monte de cômodos, um monte de plaquinhas contando histórias e tal. E tem lá uma história de um cachorro que fazia parte ali daquela prisão durante um tempo. E existia uma lenda urbana de que esse cachorro tinha roubado alguma coisa de alguém e por isso o governador colocou ele nessa prisão. E depois tinha uma outra placa falando que um historiador foi atrás disso e tal, e viu que, na verdade, isso era uma lenda urbana, e que esse cachorro, no fundo, tinha aparecido lá e tinha sido adotado pelos presos e tal. Enfim, tinha toda essa questão, mas era um cômodo entre, sei lá, 100 histórias que você via naquele museu. E, enfim, depois que eu visitei tudo e fui Depois que eu visitei tudo e fui para a lojinha do museu, né, que é uma coisa super comum também no turismo americano, o que tinha lá? Um bicho de pelúcia daquele cachorro, com a tagzinha, com a história e tal. Os caras são muito bons, né? A organização, a intencionalidade, fazer funcionar, né, amarrar as pontas, isso é incomparável. Pois é, o William voltou de novo. William, não sei se você ouviu inteiro a história. Vou tentar ficar presente o máximo possível, né? Como é que é? Vou tentar ficar presente o máximo possível. Vocês me escutam bem, né? Não. Ótimo, sim, agora melhorou bastante. Pronto. Mas é isso. Eu acho que o Paulo... Travou aqui. Escuta? O áudio, sim. O áudio, sim, imagem não. Então vamos conversando, qualquer coisa. Tá bom. Então, basicamente o que eu estava falando era que os americanos eles conseguem transformar tudo em produto, em mascote,
né, em histórias, assim, isso eu acho incrível de você turistar nos Estados Unidos, né? Tudo tem uma história e no final tem uma lojinha vendendo um bonequinho disso, ou um chaveirinho, ou uma camiseta, ou alguma coisa assim. E é engraçado como a gente tem dificuldade, né, de entender essa coisa do turismo no significado. Aqui no Brasil, o turismo normalmente está muito ligado a belezas naturais, praia, etc. O que, né, nada contra, eu acho que é ótimo, tem que anunciar mesmo, mas pode ser muito mais do que isso, porque praia, no fundo, tem no mundo inteiro, né? Quem vai pegar um Mas aí avião... entra a questão da estrutura, né? Quem vai Estrutura atravessar o planeta, né, para, sei lá, vir numa praia? É difícil, né? A não ser que seja uma praia com muitos significados. A gente não consegue dessa camada de significados as coisas. Sim, tem uma série de problemas aí, tanto na base, como eu estava falando, né, porque a segurança e vários dos pilares para poder construir estão faltando, e também porque não é uma coisa que esteja muito fechada dentro da nossa cultura também, né? Opa, temos aqui uma parede branca. Oi, William. Você é o homem invisível agora? Tá difícil, né? Essa ponte transatlântica tá difícil. Eu acho que a gente pode ir para um comentário seu, William, mais para a gente ir fechando, mas a gente explorou de maneira interessante o assunto, e aí, se você quiser ir fazendo as suas considerações aí para a gente encerrar, acho que é bom. A gente evita o drama técnico aqui. Pessoal, estamos com problemas severos aqui com o William, pedimos desculpas por isso. Uhum. Com certeza o William volta, né, em breve para um outro programa, porque o assunto é bastante extenso e gostoso, né? E a gente vai lançar o programa mesmo assim, tá? Porque eu acho que a gente teve um papo muito bom aí durante uns 50 minutos. Eu gostaria até de deixar gravado aqui, um rabicho aqui, do seguinte, nós vamos pedir para o William gravar as considerações finais dele para a gente, ele manda para a gente no WhatsApp, e aí depois eu edito essas considerações finais no final do programa aqui, a gente posta. Tá bom? Que tragédias da tecnologia, né, pessoal? Enfim. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Não vai. Gente, muito obrigado, e a gente vai postar uma versão editada com o comentário do William depois. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Então, Paulo, Bruno, eu vou aproveitar para mandar, a internet não está muito boa, mas vou aproveitando para mandar um vídeo aqui para a gente ir conversando e encerrando o nosso assunto sobre o Place Brand. Tem muita coisa que a gente poderia conversar, mas vamos ter um pouco mais de objetividade para conseguir ir fechando o assunto. Então, eu expliquei mais ou menos, dei alguns exemplos de Eindhoven, Nova York, aqui de Portugal. Aqui em Portugal, só para vocês terem uma ideia, existe um ranking que é feito todos os anos de competitividade entre as cidades. Então, é um ranking de competitividade de branding entre as cidades. Então, Lisboa sempre aparece em primeiro lugar, seguida do Porto, depois nós temos Braga, temos Coimbra. E é interessante olhar para cada um desses lugares e enxergar quais são as vocações de cada um desses lugares. Como eu falei, o tripé do Place Brand é identificar vocações, potencializar identidades e fortalecer esses lugares. E esse fortalecimento dos lugares ele acontece através de uma série de ações. Porque viver o lugar, você vive o lugar desde antes de estar nesse lugar, ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, do ponto de vista do turista, né, o Place Brand aplicado ao turismo. Você ouve falar a respeito de um lugar, você vê na internet coisas sobre esse lugar, vê propagandas, tem o boca a boca, que são o que as pessoas falam sobre esse lugar, o que a mídia anda falando sobre esse lugar. Isso é o pré-lugar.
Depois você tem a vivência do lugar, onde você vai ter o contato, vai ter a experiência sensorial, vai ver coisas, vai sentir cheiros, vai provar sabores. E nessa experiência do lugar, os pontos de contato da cidade, do lugar com o turista são fundamentais. Depois da experiência com o lugar, vem o pós-lugar, que é exatamente como você vai reagir, recordar e seus comportamentos posterior à visita ao lugar. Então, nesse pós-lugar, talvez vai entrar o boca a boca. Se você gostou do lugar, você vai falar bem. Se você não gostou, você vai falar mal. Você vai publicar nas suas redes sociais suas fotos. Você vai ter intenção de revisitar esse lugar. Você vai recomendar esse lugar. Então, pode gerar apego ao lugar. Por exemplo, quem nunca pensou em viver num lugar que visitou? Isso é muito comum. Você visita um lugar, se apaixona pelo lugar, cria uma relação de apego ao lugar e depois pensar, um dia eu ainda vou morar nesse lugar. E é interessante porque Coimbra, comigo, foi exatamente isso. E eu queria até deixar esse depoimento, o quanto que o place brand é importante. Porque a identidade de Coimbra é muito forte. Aqui é a cidade dos doutores, né? A cidade da Universidade de Coimbra. Então a cidade gira em torno da universidade. A universidade tem cerca de 23, 25 mil alunos e a cidade tem pouco mais de 100 mil habitantes. Então se pode dizer que cerca de um quarto da cidade, ou um pouco menos, são de estudantes. Então aqui é a cidade universitária, a cidade dos estudantes, de fato. E quando eu visitei essa cidade em 2008, por ocasião, quando meu irmão fazia o mestrado dele em Direito aqui, eu me apaixonei por Coimbra. Eu me apaixonei por essa esfera, esse ar, esse clima universitário. E o engraçado é que Coimbra me fez escolher, inclusive, minha profissão. Se hoje eu sou pesquisador, se hoje eu sou professor, foi exatamente por conta da minha visita a Coimbra. Quando eu estive aqui, em 2008, eu ainda não era professor, eu não tinha seguido carreira acadêmica, eu não tinha nem terminado minha faculdade. E eu decidi ser professor em Coimbra. Eu disse, quando eu voltar ao Brasil, eu vou terminar minha faculdade, eu vou fazer meu mestrado e eu ainda volto para fazer meu doutorado. Vou morar em Coimbra. E isso aconteceu de fato, né? 9 anos depois eu estava me mudando para cá. Então, Coimbra tem uma identidade muito forte, tem uma vocação muito forte. E esse é o aspecto da tradição. Agora, isso não impede a cidade de identificar novas potenciais possibilidades, novas vocações, linkadas com a sua primeira vocação. Por exemplo, Coimbra tem um parque tecnológico e uma incubadora de empresas chamado Instituto Pedro Nunes, que é um gigantesco centro de desenvolvimento de novas empresas. E é no Instituto Pedro Nunes que surgiram grandes e interessantes empresas como a Feedzai, talvez a maior certificadora digital de transações online do mundo, a Feedzai, a Critical, que é uma empresa que trabalha com softwares críticos, e um dos seus primeiros clientes foi a NASA, depois a Agência Espacial Europeia, chinesa, Forças Armadas e por aí vai. Então, a aviação, eles trabalham com softwares críticos, né, de resposta rápida e coisas do tipo. Isso tudo fruto de ex-alunos, ex-professores da universidade, ou alunos e professores da universidade, que desenvolvem tecnologias, que desenvolvem programas para poder implementar. Então, Place Branding visa desenvolver lugares melhores para as pessoas viverem, desenvolver lugares melhores para reter os seus talentos, desenvolver lugares melhores para atrair pessoas. E pensem bem, quando a gente tem falado de Portugal e as suas estratégias de place branding, e você tem cidades com mais ou com menos estratégia, a gente tem que pensar que Portugal é um país envelhecido, é um país onde há uma redução da população jovem, do tipo de migrante que Portugal passou a receber do Brasil, por exemplo. E muito disso tem a ver com as ações implementadas por Portugal. Ações estratégicas para atrair mão de obra, população jovem, casais com filhos e
coisas do tipo. Então, quando a gente está falando de place branding, é importante que a gente atente que place branding não é só branding. Isso é apenas uma parte. O place branding é multidisciplinar. O place branding trabalha junto com a arquitetura. O place branding trabalha junto tem disciplinas da sociologia, da psicologia, da antropologia, do urbanismo, né? Envolve a mobilidade urbana, envolve a segurança. Então, eu comentei com vocês que existem os aspectos tangíveis e os aspectos intangíveis do place branding ou do lugar que podem ser explorados pelo place branding. Nos aspectos tangíveis é fácil de perceber, é a infraestrutura da cidade, é a mobilidade, é a segurança, é a sua indústria, a sua área produtiva de uma forma muito equipada, são seus museus, o seu patrimônio histórico, a riqueza dos seus recursos naturais. São exemplos de elementos da identidade tangível do lugar. Quando a gente fala de elementos intangíveis da identidade do lugar, a gente pode estar falando, por exemplo, da cultura popular, das lendas, dos personagens históricos, da história do lugar. A gente pode estar falando da música, da literatura, né? Das pessoas em si. Como é que as pessoas são? São mais amigáveis, menos amigáveis? A gente fala de todos esses elementos quando a gente fala dos aspectos intangíveis. Então, no place branding, a gestão, os gestores públicos, privados, a comunidade, quem for participar desse planejamento, pega todos esses elementos a fim de identificar as vocações e criar uma imagem diferenciada para o lugar. Porque, afinal de contas, os lugares competem. Então, quando você escolhe um destino para viajar, por exemplo, né, um destino turístico, você vai ter mais de uma opção. Você vai comparar esse lugar com outros lugares. Então, é preciso que o lugar identifique sua identidade, seus elementos de personalidade de uma forma muito clara, de uma forma que o torne singular, para torná-lo diferenciado. É uma palavra já muito cansada, mas o fato é esse. O objetivo é tornar o lugar singular, dono de uma personalidade, de uma identidade singular, com vocações muito claras. O Porto, a cidade do Porto, quando eu comentei com vocês que eles fizeram um rebranding, toda uma análise estratégica, eles conseguiram crescer de maneira exponencial o número de visitantes, a atração de empresas, a identidade e a imagem de marca na mídia, ao ponto de que a inserção da cidade do Porto na mídia se tornou muito forte. E não à toa o Porto vem ganhando já nos últimos 6 anos, por 3 vezes ela ganhou como entre as 3 melhores cidades para se viver da Europa. Em 2019, como a melhor cidade para se visitar da Europa e a segunda melhor cidade do mundo para se visitar. Em 2018, como segunda melhor cidade da Europa para se visitar, chegando a ultrapassar Lisboa, né? Então, é isso que o Place Brand faz. Ele olha para todas essas características singulares, para a identidade, para a personalidade do lugar, para a sua cultura, para os seus aspectos tangíveis e intangíveis, e busca uma forma de expressar isso através de estratégias muito claras, que tenham continuidade, que tenham consistência, que gerem engajamento, que gerem estratégias que gerem ação efetiva ou ações efetivas, e que com isso consiga provocar nas pessoas um senso de pertencimento, de comunidade. Nos turistas, um senso de um lugar único, singular, com ricos diferenciais para que eles conheçam, sejam questões naturais ou da própria cidade, culturais, a gastronomia e coisas do tipo. Para os investidores, um lugar com um bom destino, para um bom destino de investimento. Para a mão de obra, um lugar com possibilidades. Então, pense bem, pessoas que pensam em se mudar para Portugal, elas vão olhar para a estrutura de escolas, de transporte público, de segurança, se vão ter bons parques para irem com os filhos. E tudo isso é pensado dentro de uma estratégia de place branding.
E é importante que a gente diferencie o que é o place branding do que é destination branding. Existem diferenças. O place é uma visão muito mais holística, muito mais integral da coisa, enquanto o destination branding de fato se preocupa mais com o aspecto do turismo, né? Enquanto o place branding vai se preocupar com uma visão um pouco mais ampla, envolvendo todos os stakeholders, de uma forma que a identidade e a imagem estejam alinhadas. Eu acho que é isso, né? Eu acho que isso já explica bastante do que a gente tentou conversar. Tem muito mais coisa para ser dita, mas agradeço o convite, Bruno, agradeço o convite, Paulo, e tenho acompanhado, gostei já de vários story talks aqui que vocês fizeram, de vários bate-papos que vocês fizeram, e muito obrigado pelo convite. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Um abraço grande para vocês, um abraço para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Um abraço direto de Coimbra. Tchau.